Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para você umas perguntas que já me fizeram sobre o Redmi Note 9. Esse aparelhinho aqui que está vendendo demais e muitas pessoas aí estão querendo comprar ele agora perto da Black Friday, que o preço aí está um pouco melhor. Claro que no lançamento, quando acabou de lançar, não estava valendo a pena, mas agora o Redmi Note 9 está vendendo muito, mesmo tendo um processador da MediaTek, que é algo que muitas pessoas cogitavam não comprar, porque a MediaTek não tinha uma fama muito boa. Mas, nesse vídeo, eu vou trazer algumas perguntas que me fizeram que talvez possam ajudar você a escolher se você deve ou não comprar o Redmi Note 9. E você vai conferir comigo isso logo depois da vinheta. E caso você não me conhece e está a primeira vez aqui no canal, se gostar do conteúdo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e não se esquece de ativar para todos, beleza? E, claro, o meu nome é Luan, que eu esqueci de falar logo depois da introdução, beleza? E a gente tem também aqui no canal um grupo de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Se você quiser participar, lá a gente posta ofertas diárias todos os dias e sempre rola o Redmi Note 9 na versão de 128 GB com um preço bem bacana. Então, se você tiver a fim de comprar ele e não sabe aonde, link tá aqui embaixo, tanto para você comprar ele e para o grupo de ofertas, belezinha? Agora vamos começar falando da primeira pergunta que me fizeram. Me perguntaram assim, ele ou o Redmi Note 8? É uma pergunta difícil porque o Redmi Note 8 vendeu muito e ainda vende muito, mas isso já está sendo contornado aí e as vendas estão partindo mais para o Redmi Note 9, que é esse aparelhinho aqui que está na minha mão. E o que eu posso falar para você é o seguinte, o Redmi Note 8 ele é um bom aparelho, ele não é um aparelho ruim, só que ele tem os seus defeitos que foram corrigidos no Redmi Note 9. A questão de conectividade que já aconteceu nele, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso e eu falei lá que a conectividade dele dava muito problema. Quem usava para jogar, então, meu Deus do céu, dava muito problema, muito mesmo. Então assim, se você quer jogar, que é um aparelho mais estável, parte direto para o Redmi Note 9, porque já é mais novo, vai receber mais atualização. As câmeras têm o mesmo desempenho praticamente, ele só não vai ser tão saturado quanto no Redmi Note 8, porque o Snapdragon, que é o processador que tem no Redmi Note 8, ele traz uma saturação melhor para as fotos, mas isso você consegue fazer no editor de fotos da Xiaomi, você mexe ali aqui e consegue deixar mais saturada a foto e fica muito parecido. Em questão de tela, questão de acabamento, mudou algumas coisas, mas não é algo assim que eu vou falar para você, nossa, não pode comprar porque o acabamento não está legal. É um aparelho legal e o acabamento, a única coisa que mudou é que a traseira não é mais de vidro, é plástico. A tela, ela não tem a marca Te Ama, não dá pra gente ver a marca, eu não consegui ver a marca da tela que vem inclusa nele, mas até o momento que eu tô com ele, que já faz um tempinho, não deu problema nenhum. Ele já tá com a MIUI 12, beleza? As câmeras dele, para gravação, é um ponto negativo contra o Redmi Note 8 na parte de gravação, porque ela só grava até 1080p a 30 frames por segundo. Mas, em restante, questão de foto, etc., as câmeras são muito parecidas. Se você quiser saber um pouco mais, tem vídeo no canal comparando os dois em questão de fotos, mas o que ele ganha aqui é em desempenho. O processador incluso aqui, que é o Helio G85, ele tem um processamento bem melhor que no Redmi Note 8. Então, se você está à procura de um primeiro smartphone da Xiaomi, ou está saindo de um smartphone muito antigo, e está a fim de comprar um novo, parte diretamente para o 9, que é o mais novo, vai ter mais atualização e etc. É uma dica que eu dou e que provavelmente vai te ajudar no futuro, porque assim, o Redmi Note 8 vendia muito e é um ótimo aparelho. Mas a tecnologia evolui, logo vai lançar o Redmi Note 10, e aí você vai ficar mais para trás. Então compensa já passar diretamente para o Redmi Note 9. A não ser que você consiga um preço muito lá embaixo do Redmi Note 8, mas aí eu colocaria na balança se compensa mesmo você pagar mais barato do que comprar um produto novo com uma atualização, que vai receber mais atualizações futuramente, beleza? E para não se prolongar demais, eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco isso aqui vira um comparativo entre o Note 9 e o Note 8. A segunda pergunta que me fizeram foi, as câmeras dele são boas? Eu já até falei um pouco dela no primeiro ponto, mas voltando e recapitulando, são boas, tem ótima nitidez, de noite não é tão, digamos, nítida, mas consegue tirar boas fotos. Eu vou deixar passando algumas fotos aqui do lado, caso eu tenha ali no computador, que eu já tirei com ele e tudo. Qualquer coisa eu tiro outras e coloco aí pra você. Mas eu gosto bastante da câmera dele, principalmente por ele ter um MediaTek, né? Que todo mundo odeia MediaTek, fala que não presta, coisa do tipo. E eu não achei isso, tá? A não ser no MediaTek G25, que vem no Redmi 9A, que tá bem mal otimizado. Até fiz vídeo no canal mostrando, falando sobre isso, então se você não viu ainda,
tem aqui no canal, dá uma entrada lá e dá uma procurada. Se você tá afim de um smartphone mais barato, na faixa de R$1.000 e tá atrás do Redmi 9A, não deixa de ver esse vídeo porque é importante para você não jogar o seu dinheiro fora, beleza? Em questão de câmeras, o único adendo que eu dou para você é a questão de gravação. Se você trabalha com gravação, ele só vai gravar 1080p a 30 frames por segundo. Então aí, se você tá afim de gravar a 60 frames, está querendo gravar a 4K, ele não faz esse tipo de gravação. Talvez a Xiaomi coloque isso mais para frente, mas eu não sei se pode ser certo, se o processador tem suporte ou não, porque eu não achei o datasheet do MediaTek deles para ver, igual a Snapdragon coloca, a Qualcomm, né? Eles colocam lá o que suporta, o que não suporta. Na questão do MediaTek, eles não colocaram, não tem lá como eu ver o que ele suporta, quantos megapixels de câmera ele consegue suportar, qual a resolução que ele consegue gravar. No Snapdragon a gente consegue dar uma olhada nisso lá no site da Qualcomm. No MediaTek eu não consegui encontrar, infelizmente. Mas se acontecer de adicionarem mais gravações, mais tipos de gravações para o Redmi Note 9, seria uma boa pedida, porque assim, 1080p a 30 frames é complicado. Mas de resto a câmera dele assim me satisfaz bastante por conta do seu preço. A próxima pergunta já me fizeram muito e eu até demorei para trazer esse vídeo, mas é a seguinte: Redmi Note 9 ou 9S? Então vamos lá. Se você está à procura de um aparelho mais barato, não está querendo gastar muito, eu recomendo você comprar o Redmi Note 9. Se você tem outro smartphone que tem o mesmo desempenho do Redmi Note 8 ou tem quase o mesmo desempenho do Redmi Note 9, não compensa você trocar para ele, tá? Compensa você já pular para o 9S, que tem um desempenho bem melhor. O processador do 9S é muito melhor que esse daqui. As câmeras são melhores, a tela é um pouco melhor, então você vai ter um upgrade melhor aí para o futuro. Você vai ter um smartphone que dura mais tempo. Então, na minha opinião, se você tem um smartphone intermediário com o Snapdragon 665, 655, se eu não me engano, então compensa já pular diretamente para o Redmi Note 9S, até mesmo se você tem um smartphone com o Snapdragon 632. E caso você não esteja falando, eu não esteja falando nada com nada, a linha Snapdragon, ela tem um escalonamento na questão de desempenho. Então começa do 632, tem outros modelos, mas 632, 655 e 665 são os mais conhecidos, tá? Eu acho que era 650, se eu não me engano, mas é que eu não estou vendo muito aparelho com esse processador, então eu acho que estou um pouco para trás. Mas para você ter uma ideia, o Moto G8 Power, ele tem o Snapdragon 665, que ele é um pouco inferior a esse, mas é o mesmo que vem no Redmi Note 8, para você ter uma noção. Então aí, se você tá com o Moto G8 Power ou tá com o Snapdragon nessa linha que eu te falei, não compensa você passar para o Redmi Note 9 normal. Compensa você pular para o Redmi Note 9S, que vai ter um desempenho melhor, tanto em fotografia, gravação e desempenho geral, para você ter um smartphone que dura mais tempo aí na sua mão, sem ter que ficar passando nervoso com o aplicativo fechando, o smartphone travando ou coisas do tipo. A próxima pergunta que me fizeram foi a seguinte: Redmi Note 9 para jogos, você recomenda? Recomendo, dependendo do seu uso, tá? Ele é um processador intermediário que vai conseguir rodar qualquer jogo da Play Store sem muitas dores de cabeça, tá? Você não vai conseguir rodar tudo porque, assim, tem dois fatores. Ele não é um processador topo de linha, então você vai ter que dar uma diminuída ali nos gráficos. E na questão do MediaTek, tem jogo que não tem a otimização necessária para esse processador. Isso é porque ele é novo, tá? A MediaTek está contornando isso e está mudando esse quesito aí com os desenvolvedores. Mas por enquanto ele não consegue rodar tudo na melhor performance. Você vai ver que tem jogo que é mais leve, que roda de forma mais suave ou até um pouco mais travada, e tem jogo que é mais pesado, que roda tranquilo. Isso é a falta de otimização, tá? Na questão do Redmi Note 9, os jogos rodam tranquilamente. Você não vai ter travamento, não vai ter assim engasgos, mas você tem que levar em consideração que é um processador intermediário. A bateria dele dura bastante se você está afim de jogar por muito tempo fora da tomada, mas é 5.000 mAh de bateria, então você não pode exagerar muito nisso, beleza? Mas sim, se você está querendo um smartphone barato para você jogar, o Redmi Note 9 é uma boa pedida. Mas se eu fosse você e você só pensa em jogar, eu olharia o Redmi 9, que tem o G80 como processador, que é praticamente o mesmo processador desse aqui. O G80 e o G85 tem 3% só de diferença de performance. Então, se você tá afim de só jogar e quer pagar barato, eu acho que o Redmi 9 pode ser uma pedida melhor para você que tá afim de um processador bacana por um preço bem baixo. A próxima pergunta que me fizeram sobre o Redmi Note 9, que é esse aparelhinho lindo aqui, ó, foi essa aqui. A bateria dele é boa? Sim, galera, é uma bateria boa. Em standby ela não drena muito rápido, isso que eu achei interessante, porque por ser um Snapdragon, não, um MediaTek, não estou acostumado só a falar em Snapdragon, mas MediaTek, que é o processador que está aqui dentro, ele não está drenando muito, porque normalmente o MediaTek, você sabe, né?
gasta bateria a rodo. E nesse caso, não. Eu deixo ele ali porque eu uso ele para o grupo de promoções, que está aqui embaixo na descrição, Naval Jabá. Então eu uso ele e deixo o WhatsApp logado, recebendo mensagens, enviando mensagem direto aqui. E quando eu estou precisando fazer vídeo, eu faço vídeo com ele. E não está gastando muita bateria. Eu carrego ele diretamente assim a cada 3 dias, mais ou menos, porque eu não uso diretamente ele. Eu uso mais para fazer as coisas do canal, coisas do tipo. Então assim, para bateria, assim, quando eu uso ele diretamente para fazer alguma coisa, ou até jogar de vez em quando, porque jogar eu não jogo toda hora no mesmo aparelho, eu fico alternando para dar uma olhada no desempenho. Então, assim, dura bastante a bateria, galera. Não é assim uma bateria super fantástica, mas está dentro da média que todo mundo espera da bateria de 5.000 mAh. A bateria dele é bem grandinha, então assim, se você tá afim de uma bateria legal para você chegar no final do dia, não precisa se preocupar que ele consegue chegar tranquilamente, tá? E sem corte, já vamos para a próxima, que é: quanto tempo ele demora para carregar? Eu fiz o teste, ele demora em torno de 1h40 para estar carregando. Então assim, é um tamanho ok, tá? Um tempo ok. E lembrando que eu fiz o teste com o carregador que vem dentro da caixa. Então assim, é uma velocidade bem legal. Se você colocar um carregador um pouco mais potente, talvez ele suporte, eu não tenho certeza, mas se ele suportar, ele vai carregar mais rápido ainda. Mas lembra, quando a bateria está muito lá embaixo, ele dá um pico e depois ele estabiliza o carregamento. Então, no comecinho, ele vai dar uma subida bem grande. Então, se você precisa sair correndo de casa, aí você vai conseguir tranquilamente, sem dor de cabeça. Então, resumidamente, a bateria dele é bem bacana, principalmente levando em consideração que ele tem um MediaTek aqui, ó, como um processador dentro dele. A próxima pergunta que me fizeram foi: uso muito o Instagram, você recomenda ele? Depende do que você faz no Instagram. Se você faz stories, eu não recomendo, tá? Não porque o aparelho é ruim, mas Android é complicado, cara, para stories. Tanto que eu tenho o Redmi Note 9S, tenho vários aparelhos aqui com Android e tô pensando em pegar um iPhone só para fazer stories. Por quê? Porque a qualidade cai demais. Então, assim, se você quer fazer alguma coisa com qualidade, você não consegue, porque a qualidade diminui muito. Principalmente se você coloca aqueles escritinhos nos stories, cai demais a qualidade. Então, assim, você quer postar foto, fazer gerenciamento de página diretamente no Instagram, tranquilo, vai rodar fenomenal, não vai travar, não vai te dar dor de cabeça nenhuma. Mas se você está pensando em fazer stories, fazer movimentação ou coisas do tipo, eu não recomendo ele. Hoje até mesmo, quando eu estou gravando esse vídeo, eu fiz um teste lá no Instagram entre o Redmi Note 9 e o 9S, porque tinha um pessoal me perguntando qual que era melhor para fazer stories. Eu falei que não recomendo o iPhone, mas se você quiser, o 9S é um pouco melhor, mas mesmo assim, não é assim, nossa, que qualidade. E se você tá a fim de saber um pouco mais diretamente de stories, o link do meu Instagram tá aqui na descrição também. Se você quiser estar seguindo lá, você vai ser muito bem-vindo. Então, vamos passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta que me fizeram foi: ele vai receber a MIUI 12? Não só vai, como já está com a MIUI 12. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Olha o menuzinho que ele tá aqui. Deixa eu focar para você. Ele já está com a MIUI 12. Tá rodando bem, mas ainda tem alguns bugzinhos, não tá perfeita, tem uns delayzinhos de vez em quando, mas é normal, quando atualiza a MIUI nova, sempre acontecem uns bugzinhos, umas faltas de performance ali, outra aqui, mas é normal da Xiaomi fazer isso daí com atualizações novas. E eu acho que isso vai piorar cada vez mais, porque ela tá lançando aparelho atrás de aparelho, mas eu não vou falar nada, porque assim, se eu falar muito, os haters aí vão meter o pau aqui nos comentários, beleza? Então, essas foram as perguntas sobre o Redmi Note 9. Se eu não respondi a sua, deixa aqui embaixo nos comentários que talvez eu possa responder, caso eu dê uma olhada nos comentários, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E caso você queira entrar nos grupos que eu mencionei, vai estar aqui embaixo na descrição. Tem tanto para o WhatsApp e para o Telegram, então se você tiver indeciso aí, você pode escolher qualquer um dos dois mensageiros. Entra lá para você ver todas as promoções que saem todos os dias, belezinha? Muito obrigado por ter assistido, eu espero ter te ajudado e tchau!